O assunto agora é cinema nacional. E para falar sobre isso, entrevistamos o cineasta Tony Venturi, que tinha muita coisa a nos falar. Confira. No programa de hoje, nós temos a entrevista com o renomado e premiado diretor Tony Venturi, que ficou muito conhecido pelo seu trabalho na direção do Cabra Cega, O Olho no Furacão e outros projetos de grande sucesso. Tony sempre se destacou por projetos arrojados e de baixo orçamento. Tudo bem, Tony? Basicamente, o cinema independente nacional e internacional, né? O que eu quero dizer com isso? O cinema de autor, o cinema que não está, vamos dizer, tão vinculado às fórmulas convencionais, às fórmulas mais comerciais. Ou seja, aquele cinema que é um cinema narrativo, eu não estou falando do cinema experimental, mas um cinema que tenha, você entende, uma marca própria, que tenha a procura de formas formas narrativas mais ousadas, mais interessantes e que venham, mas que continuem emocionando o público. Qual o segredo para produzir bons filmes com baixo orçamento? Não existe uma fórmula de sucesso para você, vamos dizer, fazer um bom filme. O que existe, eu acho que é muito trabalho, muita reflexão, você escolher os parceiros certos, você conhecer profundamente o seu assunto, você realmente vivê-lo na carne, aquilo que você está procurando fazer, e aí compor aquela orquestra, né? Porque você dirigir um filme é você dirigir uma orquestra. Você compor aquela orquestra onde ela está balanceada, você tem grandes atores para poder interpretar os papéis, você tem um diretor de fotografia que compreenda a sua proposta e transforme aquilo, você tem o seu sonho, num projeto estético, mesmo com a direção de arte, um diretor de arte que entenda a sensibilidade, que tenha a sensibilidade de entender a sua proposta e aporte os elementos de cenografia, de figurino, de visagismo para fazer, para vestir a sua história. E assim por diante, né? No som, na montagem. Então a escolha desses profissionais, elenco de profissionais, ou seja, dessa orquestra, é determinante. Sobre o cinema nacional, você acha que o Brasil tende a seguir mais uma linha alternativa, mais uma linha comercial? Qual a sua opinião? Cinema tem que ter os dois. Não tem que nem ir para um lado e nem ir para o outro. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter o cinema autoral, o cinema audacioso, o cinema perturbador, o cinema provocador, polêmico, com os invasores, com os cabras cegas, com os amarelos mangas, o cinema que, você entende, que alfineta, que, você entende, né, instiga, e tem que ter o cinema de ocupação, que faz números, que faz o povão ir lá ver o Olga e chorar naquele dramalhão insuportável, você entende? Tem que ter as duas coisas. O filme Cabra Cega teve grande repercussão, e principalmente entre o público jovem. Na sua opinião, você acha que o jovem hoje está começando a despertar mais para o interesse político do país? Eu acho que o jovem é fundamental na transformação da sociedade. Ele respondeu muito bem ao meu filme, porque é um período onde a juventude, vamos dizer, foi um dos pilares da resistência política, né? Ela se levantou contra o regime, ela falou, não, nós queremos liberdade, nós queremos democracia. E ela teve um papel determinante nessa luta pela democracia. E se hoje nós estamos reconstruindo a democracia com todas essas dificuldades, essa crise institucional tremenda, muito se deve ao jovem, muito se deve àqueles jovens. E eu acho que os de hoje têm esse papel também. Você tem que questionar, lutar para que a gente viva num mundo melhor, né? Para que a gente avance nas questões. E o Brasil, a principal questão hoje, já não é mais liberdade. Essa era a questão 30 anos atrás, no tempo da ditadura. Essa era a questão central, liberdade de expressão. Eu não poderia estar falando isso, você não poderia estar aqui com a sua equipe. Nós estaríamos presos agora. A gente precisa de 3 coisas. Você entende? E iríamos por um pau de arara, talvez iríamos por um choque elétrico. Era barra pesada mesmo. Então hoje nós podemos falar, discutir, refletir, polemizar, eu acho isso fundamental. Tony, fala um pouco sobre os seus novos projetos, os seus novos trabalhos.
trabalhando no documentário agora que se chama Dia de Festa. Ele deve ficar pronto no final de 2005. Pretendo talvez apresentá-lo em algum festival internacional no final do ano, ou no festival É Tudo Verdade, aqui de documentários de São Paulo, em março. Penso lançá-lo em abril ou maio do ano que vem. É um documentário longa-metragem muito bonito sobre 4 mulheres, 4 líderes do MSTC, o movimento do Sem Teto, do centro de São Paulo. 4 mulheres jovens, 4 mulheres jovens maravilhosas, 4 mulheres jovens maravilhosas negras, 4 mulheres jovens maravilhosas negras e pobres, e que são líderes de um movimento de massa maravilhoso que a classe média não conhece, que é a questão do Sem Teto. E eu acompanhei todas as ocupações do ano passado, convivi muito com eles, vivi com eles 2 meses, e isso foi uma experiência de vida muito grande para mim, muito importante. E agora eu estou fazendo um filme maravilhoso que se chama Dia de Festa. Tony, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela entrevista, e daqui a pouco a gente volta. Chegou a hora mais esperada. Quem não gosta de descobrir os erros em um filme? Agora vamos analisar o lado imperfeito de algumas produções. Pode rodar. O clima devia estar tenso, mesmo para Morgan Freeman e Brad Pitt. No set de Seven, Os 7 Crimes Capitais, um serial killer à solta, pregando ideais religiosos de uma maneira pouco ortodoxa. Dá até vontade de ligar para alguém pedindo ajuda. Mas note que o telefone apresenta uma espécie de problema metafísico e troca de posição sozinho. Brad Pitt tenta até consertar, mas já era tarde. Telefone. Desculpe. Tá desculpado, Morgan. Há 7 pecados capitais, capitão. E esse foi o 8º. Agora veja esse. Aqui está Apollo Creed no filme Rocky IV. Trajado à maneira americana, idêntico àquele cartaz de incentivo ao alistamento militar nos Estados Unidos. E como o tio Sam, Apollo aponta o dedo indicador em direção ao seu oponente, dizendo: "Eu quero você." Até então, tudo certo. Tudo pronto para a luta, e ele imitando esta célebre figura americana. Até que... Ops! Volta! Onde está a luva? Ah, sim, olha ela ali. Se Apollo lutasse tão rápido quanto colocava a luva, não teria morrido na cena seguinte.